1550. Perseguição na Morávia. A Morávia era um dos esconderijos dos cristãos nos séculos anteriores. A Enciclopédia Menonita descreve como os anabatistas viviam na Morávia no século XVI. Cromau na Morávia Ocidental, de origem alemã e tcheca. Durante a Reforma, foi o centro do domínio de Berthold von Lipa, que também possuía o domínio de Godin. Em ambos os domínios, ele favoreceu o anabatismo, de modo que vários Bruderhofs, lugar dos irmãos, surgiram aqui. Por ordens de Viena, ele foi compelido a expulsá-los em 1534. Mas em 1545, 46 novos assentamentos foram feitos em Cromau, Rakschitz, Chakawitz, Gurdau, Kobelitz, Pavlovitz. Durante a perseguição de 1550, eles tiveram muito que suportar, e alguns tiveram que sair temporariamente, mas depois foram autorizados a se desenvolver sem perturbações. Em 1622, os Bruderhofs aqui sofreram severamente nas mãos das tropas imperiais. 500 homens do regimento Lobel foram alojados em Cromau e Eibenschitz, e Wannsee. O domínio confiscado tornou-se propriedade de Gundakar von Liechtenstein. O Bruderhof em Cromau foi visitado em 1620 pelo rei Frederico do Palatinado a caminho de Brno. Ele escreveu sobre isso a sua consorte em 6 de fevereiro, dizendo que os irmãos lhe deram exemplares de seus produtos artísticos, incluindo uma esplêndida cama de ferro, uma quantidade de facas e luvas lindamente costuradas. Para a rainha, eles lhe deram porcelanas belíssimas. Se morassem perto de Praga, ele os visitaria com frequência. (1550) da Era Cristã. Anabatista na Itália. Neste ano se reuniram de forma secreta em Veneza os seguintes pastores anabatistas da Itália: Giovanni Paolo Alciati della Mota, Giorgio Biandrata, Francesco Negri, Matteo Gribaldi Moffa, Niccolo Paruta, Valentino Gentili, Girolamo Busali, Bernardino Oschino, Lélio Sozzini, bem como Francesco della Sega, Giulio Ghirlandaio, Camilo Renato, Niccolo Tiziano, Giorgio Siculo, Pietro Manelfi e Benedetto de Asolo. Em dezembro de 1551, a Igreja Católica enviou o inquisidor dominicano Girolamo Musarelli para aumentar a perseguição. Pietro Manelfi era um frade que se converteu ao anabatismo. Acabou capturado e, diante de terríveis torturas, acabou por denunciar os irmãos. A sua confissão e delação resultou em uma grande captura e execução dos irmãos pela Inquisição Católica da Itália. Benedetto de Asolo, que também estava na reunião, foi o responsável pela mensagem que teve destaque em cidades importantes, tais como Citadella, Vicenza e Pádua. A partir de outubro de 1550, dedicou-se a organizar a comunidade anabatista de Polesine, pregando em público em Rovigo. Uma escolha temerária, que lhe custou a denúncia e prisão em fevereiro de 1551. Interrogado pela Inquisição de Rovigo, proclamou corajosamente a sua fé, recusando-se, apesar das ameaças e torturas, a revelar os nomes dos seus companheiros e os detalhes dos seus movimentos. Condenado à morte, foi executado em 17 de março de 1551. O historiador Carlo Ginzburg, em sua obra O Queijo e o Verme, 2006, conta a história da Inquisição e execução de Benedetto de Asolo. A história comprova a existência de igrejas anabatistas que sobrevivam escondidas há séculos. Ele diz: o movimento anabatista, depois de ter se alastrado por grande parte da Itália setentrional e central, mas sobretudo no Veneto, foi desmantelado na segunda metade do século XVI pela perseguição religiosa e política, seguida da delação de um dos seus chefes. Porém, alguns grupos secretos dispersos sobreviveram clandestinos por algum tempo também no Frio II. Talvez fossem anabatistas, por exemplo, os artesãos de Porcia aprisionados pelo Santo Ofício em 1557, que se reuniam com frequência na casa de um curtidor de peles e de um tecelão de lã para ler a Escritura e falar da renovação da vida, da pureza do Evangelho e da abstenção dos pecados. Ginzburg, 2006, página 53. O bispo anabatista Benedetto de Asolo também ensinava a fé em um só Deus, um só Jesus Cristo, nosso Senhor e Mediador, e a caridade com o próximo, porque no dia do juízo não nos perguntarão outra coisa senão se demos de comer aos famintos, de beber aos sedentos, se vestimos os sem roupas, visitamos os enfermos, demos pouso para os que passavam. Sendo esses os fundamentos da caridade. Ginzburg, 2006, página 79.
Os inquisidores haviam conduzido dezenas e dezenas de processos no Friuli envolvendo luteranos, bruxas, benandanti, blasfemadores e até mesmo anabatistas. Ginsburg, 2006, página 253. Benedetto foi acusado de negar a doutrina da Trindade. Se ele o fez, estava errado, mas não deveria ser morto. A história comprova que a Igreja Católica, por padrão, inventava mentiras dos acusados. 1553 da Era Cristã. Calvino ordena a execução de Miguel Servetus. Michael Servetus foi um espanhol que ousou se opor a Calvino. Escreveu diversas cartas a Calvino tecendo críticas às institutas. Servetus criticava a doutrina da Trindade e a doutrina da predestinação. Os católicos chegaram a prendê-lo, mas ele escapou. A Inquisição Católica queimou a sua estátua de forma simbólica. Calvino afirmou que Servetus seria morto se fosse a Genebra. Em carta a seu amigo Farel escreveu: Lawrence Vance, em sua obra O Outro Lado do Calvinismo, publicada em 2017, diz: Servetus recentemente me escreveu, e anexou em sua carta um longo volume dos seus delírios, cheio de ostentação, para que eu devesse ver algo espantoso e desconhecido. Ele faz isto para se aproximar, caso seja de meu acordo. Mas eu estou indisposto a dar minha palavra em favor de sua segurança, pois se ele vier, eu nunca o deixarei escapar vivo se a minha autoridade tiver peso. Vance, 2017, página 107. Ao chegar em Genebra, Servetus foi preso. 5 dias antes do julgamento, Calvino escreveu: Eu espero que o veredito seja pena de morte. Vance, 2017, página 107. Calvino pleiteou a pena de morte tendo como base um verso da lei mosaica. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar o nome do Senhor, será morto. Levítico capítulo 24, versículo 16. Vance, 2017, página 108. Durante o julgamento, Servetus comentou sobre Calvino: Se ele não sabia bem que não é o ofício de um ministro do Evangelho fazer uma acusação máxima e perseguir um homem na justiça para a morte. Vance, 2017, página 107. Alguns calvinistas defendem que ele não desejava que Servetus fosse queimado. É verdade, Calvino planejou uma morte mais misericordiosa, mais rápida, menos severa. Calvino disse: Eu espero que ele obtenha, pelo menos, a sentença de morte. Mas eu desejo que a severidade da punição possa ser mitigada. Ele será levado à punição amanhã. Tentamos alterar o modo de sua morte, mas em vão. Vance, 2017, página 109. Por fim, saiu a condenação de Servetus. Nós o condenamos, Michael Servetus, a ser detido e levado ao local de Champel L6, para ser amarrado a uma estaca e queimado vivo, junto com seus livros, tanto os escritos por sua própria mão quanto os impressos, até que seu corpo seja reduzido a cinzas. E dessa forma você acabará seus dias para servir de exemplo a outros que possam querer praticar o mesmo. As principais acusações contra ele eram por manter opiniões heréticas sobre a Trindade e o batismo infantil. Vance, 2017, página 106. Depois Calvino escreveu uma carta ao amigo Bullinger onde fala sobre a morte de Servetus. Outros falam com maior aspereza, dizendo que eu sou, de fato, um mestre da crueldade e atrocidade, que eu agora mutilo com minha caneta o homem morto que pereceu em minhas mãos. Vance, 2017, página 108. Em uma carta ao rei de Navarre, Calvino escreveu: Honra, glória e riqueza será a recompensa de suas dores. Mas acima de tudo, não deixe de livrar o país daqueles zelosos patifes que incitam o povo para se revoltar contra nós. Tais monstros devem ser exterminados, como exterminei Michael Servetus o espanhol. Vance, 2017, página 108. Por fim afirma que o seu crime era a opinião de diversas igrejas. E que crime cometi, se nosso conselho,
por meio de minha exortação, de fato, mas em conformidade com a opinião de várias igrejas, vingou suas execráveis blasfêmias. Vance, 2017, página 108. 6 meses após a morte de Servetus, Calvino escreveu uma obra intitulada Defesa da Trindade Ortodoxa contra os erros de Michael Servetus, onde comenta sobre a execução. O historiador Philip Schaff, em sua obra História da Igreja Cristã, publicada em 1910, diz: Quem agora argumentar que é injusto matar hereges e blasfemadores estará conscientemente e voluntariamente incorrendo na própria culpa daqueles. A opinião de Calvino nunca foi e nunca será a opinião de igreja cristã. O calvinista Kent Hughes justifica Calvino porque era costume daquela época queimar heréticos, e Calvino, na medida em que aprovava o que era feito, estava agindo de acordo com esse costume. Na verdade, a igreja cristã nunca matou. Calvino seguia modelo da Igreja Católica, seguia a teoria da Guerra Santa de Agostinho de Hipona. 1553 da Era Cristã. Castelio condena os atos de Calvino. Sebastian Castelio foi um humanista que ficou horrorizado com a execução de Servetus, descrevendo-a como um ato bárbaro e anticristão. Ele argumentou que a coerção religiosa e a pena de morte por heresia eram contrárias ao espírito do Evangelho. Ele defendia a tolerância religiosa, argumentando que a fé não pode ser forçada e que a perseguição por motivos religiosos é errada. Ele escreveu em 1554 a obra sobre se os hereges devem ser perseguidos, na qual sustentava que ninguém deveria ser punido por suas crenças. Calvino foi o organizador e inspirador do exército de protestantes na França chamados Huguenotes. Ele escreveu: Meus irmãos em Cristo, é verdade que devemos sofrer com paciência e não nos apressar em tomar a espada contra os que nos governam, pois o poder lhes é dado por Deus. Mas quando Deus, em sua providência misteriosa, suscita príncipes e outros magistrados inferiores que estão investidos de autoridade para reprimir a fúria tirânica de um monarca que age contra a lei divina e o bem-estar do povo, eles não agem contra Deus, mas em favor de Deus. Eles exercem um ofício que Ele mesmo lhes confiou para proteger os inocentes e defender a verdadeira fé. Portanto, aqueles entre vós que detêm tal posição e têm a responsabilidade de proteger a justiça e a religião, não devem hesitar em usar os meios que Deus lhes concede para defender a Igreja e proteger o povo contra a iniquidade que os aflige. Em 1560, esse exército organizou a conspiração de Amboise, na tentativa de sequestrar o jovem rei Francisco II. A conspiração foi descoberta e centenas de calvinistas foram presos, torturados e executados, muitos deles enforcados nas muralhas do castelo ou afogados no rio Loire. Essa conspiração resultou nas guerras das religiões na França, resultando na morte de cerca de 18 milhões de pessoas, 3 vezes maior que o número de judeus mortos por Adolf Hitler. Em 1562, Castelio publicou a obra Contra o Livreto de Calvino, criticando a obra Defesa da Fé Ortodoxa sobre a Santíssima Trindade, onde Calvino defende a execução de Servetus. Também em 1562, Castelio publicou a obra Conselho à França Desolada, onde critica as guerras de religião organizada pelos calvinistas para derrubar a monarquia católica. O historiador Bernard Cottret, em sua obra Calvino, a biografia, publicada em 2000, diz: Enquanto Calvino condenava o levante popular como anarquia, sua doutrina dos magistrados inferiores, juntamente com sua crescente consternação com a perseguição na França, abriu a porta para uma justificação limitada da resistência armada, desde que fosse liderada por autoridades legítimas e com o objetivo de defender a religião. Philip Benedict, em sua obra Igrejas de Cristo Puramente Reformadas, a História Social do Calvinismo, publicada em 2004, diz: A teoria da resistência calvinista evoluiu consideravelmente após a morte de Calvino, mas as sementes foram semeadas em seus próprios escritos. A distinção entre a resistência por particulares e a resistência por magistrados inferiores tornou-se um pilar do pensamento huguenote, fornecendo uma legitimação para suas ações defensivas contra a coroa francesa. 1555. O calvinismo e luteranismo disputam espaço nos Países Baixos.
O calvinismo suprimiu o luteranismo nos Países Baixos, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, devido aos revolucionários calvinistas na região, que organizavam guerrilhas contra o governo católico. O historiador Martin Prack, em sua obra República Holandesa no século XVII, publicada em 2005, diz: o calvinismo se tornou a religião pública da República Holandesa, não necessariamente porque a maioria da população era calvinista, mas porque sua organização e ethos militar se alinhavam de perto com os objetivos e a estrutura da revolta holandesa. Em 1566 ocorreu o evento conhecido como Tempestade de Imagens, ou ainda, Fúria Iconoclastas. Foi um grande ataque dos calvinistas às igrejas católicas. O historiador Onatan Israel, em sua obra República Holandesa, Sua Ascensão, Grandeza e Queda de 1477 a 1806, diz: os pregadores radicais calvinistas, como Herman Moded, Sebastian Matte e Peter Datenus, eram incansáveis em seus ataques à missa e à idolatria das imagens e ritos católicos. Eles frequentemente declaravam que Deus consideraria os fiéis responsáveis se não limpassem seus templos dessas abominações. O resultado desses ataques calvinistas aos católicos foi a Guerra dos 80 Anos, que aconteceu entre 1568 a 1648. 1555, calvinista no Brasil. Em 1555, calvinistas chegaram ao Rio de Janeiro. Eles são descritos como missionários, mas na verdade eram políticos religiosos a fim de implantar uma colônia francesa. O historiador Wilson Silva Santa, em seu artigo Protestantismo e Cultura Brasileira, 2013, diz: o primeiro episódio da história brasileira em que o protestantismo estava envolvido é o da efêmera colonização francesa na Baía da Guanabara, de 1555 a 1560. Com o propósito de inaugurar no hemisfério sul uma França Antártica, o vice-almirante Nicolas Durand de Villegaignon pretendia mobilizar os calvinistas franceses e huguenotes, cuja situação se tornava cada vez mais melindrosa no solo pátrio. Prometendo-lhes um regime de liberdade religiosa na futura colônia, ele conseguiu mesmo a ajuda do nobre protetor dos huguenotes, Gaspar de Coligny. Em fins de 1555, Villegaignon se estabeleceu com 400 homens numa ilha da Baía de Guanabara, proclamando-se em breve rei da América. Santana, 2013, páginas 44 e 45. O historiador Emílio Conde, em sua obra História da Assembleia de Deus no Brasil, 1990, descreve a chegada dos calvinistas no Brasil e qual o seu propósito. Fugindo às perseguições religiosas que se espalhavam por toda a França, Nicolau Durand de Villegaignon demonstrou vivo interesse em se transferir às possessões portuguesas no Novo Mundo e, aqui, fundar a França Antártica. Apoiado por Coligny, veio à frente de uma considerável leva de protestantes, conhecidos na Europa como huguenotes. Consigo, vieram também várias famílias católicas e alguns condenados. Vê-se, pois, que o objetivo desta cruzada não era primordialmente abrir uma frente missionária, e sim, estabelecer uma colônia francesa. 2 anos depois, ancoravam em nossas águas os navios da segunda expedição, agora apoiada, não somente por Coligny, como pelo próprio Calvino. Com a chegada desta expedição, realiza-se o primeiro culto protestante em caráter oficial no Brasil. A data jamais seria esquecida. 10 de março de 1557. Conde, 1990, página 9. Os protestantes, como pode ser visto em todos os exemplos da história, eram grupos políticos, com opiniões religiosas, mas não eram cristãos. O historiador Sérgio Botenho, em artigo intitulado Primeiro Culto Protestante no Brasil, diz: 10 de março de 1557. Realizado o primeiro culto protestante no Brasil. Durante a invasão francesa, na Baía da Guanabara, calvinistas realizam o primeiro culto protestante no Brasil. O dia 10 de março de 1557, na história brasileira, revela um fato importante no campo religioso. No Rio de Janeiro, no contexto da invasão francesa, foi realizado o primeiro culto protestante no Brasil, patrocinado pelos calvinistas invasores. Coincidentemente, João Calvino, nascido em 1509,
8 anos antes de Lutero iniciar a Reforma Protestante, é francês. Falecido em 1564, ele mesmo patrocinou a vinda dos calvinistas ao Rio de Janeiro, durante o domínio francês. Na Baía da Guanabara, os franceses fundaram a França Antártica, e por lá ficaram até 1567, quando foram expulsos do litoral brasileiro, junto com a derrota da Confederação dos Tamoios, índios e aliados dos franceses, que objetivavam derrotar os portugueses, a qualquer custo e seja com que aliados fossem. Fuga protestante. Consta que no século XVI grande número de protestantes abandonaram a Europa rumo às Américas, fugindo da perseguição que lhes moviam os católicos durante o movimento da Contra-Reforma, em oposição ao protestantismo. No Rio de Janeiro, os franceses desejavam fundar uma sociedade de orientação protestante, sob o comando de Nicolau Durand de Villegaignon, com fortes implicações econômicas, não somente religiosas. É que os calvinistas pregavam, ao gosto das primeiras manifestações de uma economia de tipo capitalista, que o lucro era coisa de Deus, feito para sua glória, por pessoas com forte tendência à salvação eterna. Portanto, constata-se que apenas 40 anos depois da publicação das 95 teses de Martinho Lutero, responsável pela Reforma Protestante, e ainda nos primeiros anos de dominação portuguesa na terra brasilis, pelas mãos dos calvinistas, de João Calvino, um dos mais importantes fundadores do protestantismo, os reformistas já chegaram no Brasil. em 1555 da Era Cristã. A Paz de Augsburgo. Em sua obra Rastro de Sangue, escrita em 1931 por James Carroll, temos uma descrição de como viviam as igrejas que não aceitavam o batismo infantil, as igrejas reformadas e a Igreja Católica. Durante todas essas difíceis lutas da Reforma, contínuo e valoroso auxílio foi dado aos reformadores por muitos anabatistas, ou qualquer outro nome que levavam. Esperando algum alívio para sua dura sorte, eles saíram de seus esconderijos e lutaram corajosamente com os reformadores, todavia, eles estavam condenados a um medonho desapontamento. Haviam de ter, desde então, mais 2 inimigos a persegui-los. Tanto a Igreja Luterana como a Presbiteriana trouxeram da sua mãe, a Igreja Católica, muitos de seus males, entre os quais a ideia de uma igreja do Estado. Ambas tornaram-se igrejas ligadas ao Estado. Ambas tomaram gosto na perseguição, faltando pouco, se alguma coisa faltava, para igualar-se à Mãe Católica. No começo todas essas igrejas oficializadas perseguiram umas às outras, bem como as demais, até que num concílio realizado em Augsburgo em 1555, um tratado de paz, conhecido como a Paz de Augsburgo, foi assinado entre os católicos o de um lado e os luteranos o de outro, concordando em não se perseguirem mais. Deixem-nos sós e nós os deixaremos vós também. Para os católicos, o lutar contra os luteranos significava a guerra com a Alemanha, e para os luteranos, lutar ou perseguir os católicos significava a guerra com todos os países onde o catolicismo predominava. Carroll, 1931, p. 75. Os católicos e protestantes decidiram não se atacar, porém, os anabatistas não foram incluídos no acordo. A Babilônia apocalíptica e a sua filha protestante luterana foram bem claros, o verdadeiro cristão que só praticava o batismo de adulto deveria continuar sendo perseguido. Maria a Sanguinária. No ano de 1556 da Era Cristã, Maria I assume o trono da Inglaterra. Decide retornar com o catolicismo como a religião oficial da Inglaterra. Ela ficará conhecida como a Sanguinária devido à sua perseguição aos grupos religiosos opositores. Ela poderia ter acabado com a perseguição, visto que os católicos foram perseguidos por seu pai, Henrique VIII, fundador da Igreja Reformada da Inglaterra, mas decidiu se vingar das perseguições. O reformado Thomas Cranmer, que participou da criação da Igreja Reformada na Inglaterra, foi condenado à fogueira com mais 300 naquelas que ficaram conhecidas como perseguições marianas. Não é à toa que ela ficou conhecida como a Sanguinária. Figura: Maria I, Rainha da Inglaterra, Espanha, Irlanda,
Nápoles, Sicília e Jerusalém arquiduquesa da Áustria duquesa de Borgonha, Milão e Brabante condessa de Habsburgo, Flandres e Tirol. A história de Maria I da Inglaterra é contraditória. Não há como saber se ela perseguia e matava os protestantes pelo zelo católico ou pelo espírito de vingança pelos protestantes serem a causa do seu sofrimento e da sua mãe, ou ainda, pelas perseguições protestantes aos católicos da Inglaterra.